Bom dia, galerinha do nono ano, professora Mariana de Biologia. E hoje nós vamos começar aí a correção do livro suplementar 2, né? E na segunda quinzena de agosto a gente vai começar o livro 3. Então eu vou gravar aí os vídeos dessas correções, já que o livro grande, né, o livro principal, ele já foi todo corrigido. Né? Então vamos lá, aqui estão as respostas para vocês acompanharem comigo. Vamos embora lá pegar o livro suplementar, porque como eu já falei aqui várias vezes, não vou admitir livros em branco, né? Já que eu tenho feito todas as correções aí. Então, olha só, aqui estão as respostas. É o capítulo 6, está na página 96 do livro suplementar 2. É o capítulo que fala de compostos orgânicos, ácidos nucleicos e vitaminas. Tá? Então, eu tô com o livro aqui na mão, né? Eu vou lendo para vocês as perguntinhas e aqui na tela estão as respostas para vocês irem acompanhando aí comigo. Tá? Então, vamos lá, número 1. Um bioquímico deseja classificar uma amostra de ácido nucleico. A análise de 2 dos ácidos nucleicos dele mostrou a presença de bases nitrogenadas guanina e citosina em ambos. Analisando apenas os nucleotídeos citados, como podemos definir se a molécula em questão é RNA ou DNA? Então vamos lá, gente, olha só. A resposta aí. Caso as duas bases ocorram em o mesmo percentual, né? Por exemplo, ele tem guanina e citosina, né? Pode-se afirmar que a molécula em questão é de DNA. Como este apresenta fita dupla, né? Ele comenta aqui que a análise dos dois ácidos nucleicos, o bioquímico deseja classificar a amostra de ácido nucleico. A análise de 2 dos nucleotídeos dele mostrou a presença de bases nitrogenadas, guanina e citosina. No caso, só para dar uma lembrada, o DNA ele vai possuir guanina, né? Ele tem guanina, citosina, adenina e timina. E no caso do RNA, troca essa timina por uracila. O RNA ele não possui timina. Então, no caso da pergunta aí, os dois, tanto o RNA quanto o DNA, realmente possuem tanto a guanina quanto a citosina. Como que a gente faria para descobrir isso? Ó, como este apresenta fita dupla, a guanina de uma fita deverá se unir à citosina da outra. Lembrando que guanina se une com citosina e adenina com timina, no caso do DNA. Né? No entanto, se o fragmento for de RNA, a molécula que normalmente tem fitas simples, o percentual de guanina e citosina pode ser bem diferente. Então, ó, se na fita dupla de DNA eu tenho todas as guaninas ligadas à citosina, então ele teria que ver o percentual. Por exemplo, se eu tenho 20% de guanina, obrigatoriamente eu tenho que ter 20% de citosina, porque uma se liga à outra, já que a fita é dupla. No caso do RNA, como é uma fita simples, né, uma única fita, não vai ter o mesmo percentual. Eu posso ter 20% de guanina e 30% de citosina. Nunca vai ter o mesmo percentual porque não é uma fita dupla onde se ligam perfeitamente ali, tá? Então vamos para número 2. Número 2. Tem um quadrinho aí para preencher, né? Os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, que contêm a informação genética, são biomoléculas que participam do controle das células. Esses biopolímeros são constituídos por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Na tabela a seguir, caracterize cada um dos ácidos nucleicos citando os seus componentes. Então, sempre para formar ali, no caso do DNA, né, que a fita é dupla, sempre vai ter um fosfato, né, um açúcar, né, que é uma pentose, que no caso do DNA é desoxirribose, ó, que está escrito aqui, o açúcar é uma desoxirribose, e as bases nitrogenadas do DNA, como já tinha falado, era adenina, timina, citosina e guanina. E no caso do RNA, essa pentose vai ter também fosfato ligado a uma pentose e ligado à base nitrogenada, né, para formar a fita simples do RNA. Porém, essa pentose do RNA, ela é uma ribose,
E no caso das bases nitrogenadas do RNA, a gente vai trocar, continua tendo adenina, citosina e guanina. Só não vai possuir timina. A timina é trocada por uracila no caso do RNA. Então a gente completa aqui, ó, DNA desoxirribose, a pentose é a desoxirribose, no RNA é ribose. A base nitrogenada do DNA é adenina, timina, citosina e guanina. E no RNA, a base nitrogenada é adenina, uracila, citosina e guanina. Tá? É só completar o quadrinho aí no livro. Molezinha essa questão. Número 3. Com base na figura a seguir, responda ao que se pede. A figura é essa daqui, né? Da número 3 aí, ó. Eu tenho uma fita dupla, né? Onde eu tenho um fosfato, a pentose e a base nitrogenada, né? Mostra que a fita é dupla, porque do outro lado eu tenho em ambos os lados aqui fita, né? Tenho desse lado aqui e tenho desse lado aqui. E as bases nitrogenadas, que algumas são de estrutura com um único anel, né, simples, e outras são com 2 anéis. Lembra que eu comentei com vocês no vídeo que eu tenho as bases nitrogenadas pirimidina, né, que são 2 são com anel duplo e 2 são com anel simples, né? Mas aqui tá até falando, ó, timina e citosina, anel simples, né? Tá com a letrinha aqui dentro, ó, T e C, né? E guanina e adenina, que tá com a letrinha também dentro dos duplos, 2 anéis, né? 2 anéis. Vamos ver as perguntas. Letra A. Quais são os compostos indicados por 1 e 2? Né? Então, eu tenho composto aí indicado por 1 e 2, eu vou ter aí no 1, eles vão ser o fosfato, né? O 1 tá apontando aqui para essas bolinhas aqui de cima, ó. Aqui, essas bolinhas, o fosfato. E o 2 está apontando para a pentose, né? Que no caso aí, como a fita é dupla, é uma desoxirribose, porque é uma fita de DNA. Então, 1 e 2 indicam grupo fosfato e desoxirribose, respectivamente. 1 é o fosfato, o 2 é a desoxirribose. Letra B. Quantas ligações de hidrogênio se formam entre as bases adenina e timina? Também comentei isso para vocês, né? Que na adenina e timina são só 2 ligações. E na citosina e guanina são 3 ligações. Por isso, a ligação, a ponte de hidrogênio entre guanina e citosina, ela é mais forte, porque são 3 ligações. Então, eu acabo de responder aí a letra B e a letra C. Na letra B, quantas ligações de hidrogênio se formam entre adenina e timina? 2 ligações de hidrogênio, são 2 pontes de hidrogênio. E na citosina e na guanina são 3 ligações de hidrogênio. Tá? Lembrando que isso tem a ver com química. Tá? Essas ligações, vocês vão estudar aí os compostos químico-orgânicos, vocês vão entender melhor esse ano ainda. Número 4. A substituição de uma única base nitrogenada da molécula de DNA de um ser vivo leva necessariamente à substituição de um aminoácido no polipeptídeo correspondente? Explique sua resposta. Então vamos lá, ó, gente. Não, tá? Pois se sabe, perdão. Não. Deixa eu aumentar a letrinha aqui pra mim. Não, pois se sabe que mais de um códon, agora tá falando da síntese proteica, né? Códon, aquelas trincazinhas de bases nitrogenadas. Não, pois se sabe que mais de um códon pode dar entrada ao mesmo aminoácido. Né? Se a gente for olhar lá aquela tabelinha que apresenta os códons, a gente tem vários códons que representam várias trincazinhas ali de bases nitrogenadas que dão origem ao mesmo aminoácido, né? Isso é regra. Então, compreende-se que caso uma base nitrogenada seja substituída, não necessariamente haverá alteração do aminoácido correspondente. Por exemplo, aqui dando alguns exemplos, né? CUU vai dar origem à leucina. CUC também vai dar origem à leucina. E CUA também vai dar origem à leucina. Então, nem sempre trocando ali o códon vai mudar o aminoácido, tá bom? Porque a gente tem mais de um códon para cada aminoácido. Número 5. Segundo
o Ministério da Saúde. Tem um textinho aqui, eu vou ler para vocês. A deficiência de vitamina A é considerada uma das mais importantes deficiências nutricionais dos países em desenvolvimento, sendo a principal causa da cegueira evitável. A suplementação oral de vitamina A constitui-se na estratégia mais eficaz para prover vitamina A em indivíduos com riscos da deficiência. Aí eu tenho aí, sobre a vitamina A, responda ao que se pede. Letra A, cite alguns alimentos que são boas fontes de vitamina A. Aí o nosso livro aí colocou as opções, né? Vegetais de coloração amarela e vermelha, e também o fígado e ovos, tá? Dentre outros, tem vários outros. Letra B. A vitamina A é considerada hidrossolúvel ou lipossolúvel? Justifique. A vitamina A é lipossolúvel, tá, gente? Pois ela não é dissolvida em água. Ela se dissolve apenas em meio lipídico, né? Em gorduras. Número 6. As fichas de acompanhamento de 2 pacientes apresentavam os seguintes conteúdos. O seguinte conteúdo. Paciente 1. Inflamação nas gengivas, dores articulares, degeneração de mucosas. Paciente 2. Descalcificação óssea e dentária, alterações no crescimento, entre outros. Aí ele me bota aqui letra A. Indique a hipovitaminose que provavelmente está afetando cada um dos pacientes. Então, olha só. Mexeu com a área das gengivas, né? Articulações, né? Degeneração de áreas úmidas do corpo, mucosas, né? A hipovitaminose aí do paciente 1 é a vitamina C. E no caso aí a descalcificação dentária, né? Tirar o cálcio dos dentes, dos ossos, alterar o crescimento, tem a ver com vitamina D, tá, gente? Então é só preencher aí. A letra B agora. Cite alguns tipos de alimentos que poderiam ser ingeridos na alimentação de cada paciente para gerar melhora da condição apresentada. Então, olha só, gente. Vitamina C poderiam ser aí frutas cítricas, né? Laranja, acerola, limão, caju e etc. E a vitamina D a gente pode botar como exemplo ovos, leite, fígado, queijo, tá? Alimentos que contenham mesmo cálcio, tá? Número 7. Considere que a base nitrogenada púrica, é a purina, né, do terceiro códon do RNA mensageiro descrito abaixo tenha sido substituída por uma guanina. Aí eu tenho aqui, ó, RNA mensageiro, aí estão as trincas, os códons, né, de bases nitrogenadas aqui no exemplo. Né? Aqui, ó. Aí eu tenho aqui RNA mensageiro, AUG, UCU, AUC, GGG, UUG, tá? Eu tenho aí 5 trincas. O quadro a seguir mostra os códons de RNA mensageiro e os aminoácidos codificados por cada um deles. Então ele está me mostrando aí, eu tenho um quadrinho aqui que está me mostrando o que significa cada códon desse, qual vai ser o aminoácido correspondente. Aí ele me pergunta o seguinte, o novo aminoácido codificado a partir dessa alteração é... Aí tá aí, ó, gente, alternativa C, valina, tá? Aí tá aqui, ó, o novo aminoácido é a valina, bases púricas são a adenina e a guanina. Portanto, se a base púrica do terceiro códon do RNA for trocada por guanina, o terceiro códon aqui é AUC, perdão. Então, teria que trocar aí, o resultado ficaria CG, terceiro códon. 1, 2, 3. O terceiro códon é AUC. Ficaria GUC, né? Se trocasse a adenina por guanina. Que corresponderia aqui, olhando no nosso quadrinho, ficaria GUC. Tá aqui, ó. Aqui no nosso quadrinho corresponde GUC a valina, tá? Era só analisar o quadrinho. Número 8.
No esquema a seguir, o número 1 corresponde ao processo de... Aí tem um tracinho para completar, né? O número 2 ao processo de... Tracinho para completar de novo. E o número 3 ao processo de... Tracinho para completar de novo. E a gente tem esse esquema. Com 1, 2 e 3. Né? Vocês estão com o livro de vocês aí, vocês também estão vendo. Então, aqui ficaria a resposta correta. Letra D de dado. Ó. No esquema a seguir, o número 1 corresponde à transição. Né? O número 2 corresponde à tradução e o número... Opa, perdão. Errei aqui, desculpa. No esquema a seguir, o número 1 corresponde à replicação, o número 2 corresponde à transição e o número 3 corresponde à tradução. Tá? Alternativa correta, a letra D de dado. Número 9. Vitaminas são produzidas por células. No entanto, a maior parte das vitaminas de que necessitamos são produzidas por bactérias, fungos, plantas e outros animais. Assim, pessoas com pouca ingestão de produtos animais, como carne, leite e laticínios, independentemente de serem vegetarianos ou onívoros, né? Comerem de tudo, tanto vegetais quanto plantas quanto animais, os onívoros, podem desenvolver anemia perniciosa. No entanto, a ingestão diária de uma dieta contendo bife de fígado levemente cozido pode levar a uma remissão desta anemia após alguns meses. Isso está relacionado à vitamina, letra B aí, ó, gente, B12, tá? Cobalamina. E por último aí, nossa última questãozinha do capítulo 6 do suplementar, a número 10. Uma importantíssima substância esteroide lipossolúvel essencial para a saúde humana depende para sua ativação em 90% dos casos da luz solar. O site www.minhavida.com.br lista inúmeros benefícios, entre eles o controle de 270 genes, além dos raios ultravioletas do tipo B, UVB. Ela também pode ser obtida por certos alimentos. Dentre as alternativas a seguir, marque a que mostra corretamente que substância seria essa e quais os alimentos que podem ser encontrados. A gente está falando da vitamina D, tá? E pode ser encontrado em peixes como salmão e truta. A alternativa correta aí, letra B de bola. Então, gente, hoje a gente para por aqui nossa videoaula, né? Nossa correçãozinha aí do capítulo 6 do livro suplementar. Não vamos deixar o livro em branco, tá? Beijo para vocês, até semana que vem.